Salve galera, está no ar mais um Texto e Contexto, apresentando hoje República Velha. República Velha que começa em 1889 e vai até 1930. Bom, vamos lá então. De 1889 até 1894, a República Velha foi chamada de República da Espada, porque durante esses 5 anos, o Marechal Deodoro da Fonseca, o homem que fez a Constituição da República, que foi promulgada em 1891, e depois o Marechal Floriano Peixoto, que deu sequência e a gente pode até dizer que ratificou a República no Brasil. Bom, quais foram os lances mais importantes que aconteceram durante o governo da República Velha? Em primeiro lugar, a Constituição de 1891, que houve mudanças substanciais, principalmente no que se diz respeito à cidadania. Na Constituição anterior, que era a Constituição do Império de 1824, o voto era um voto censitário. Quer dizer o seguinte, você só votava se tivesse grana. Nessa agora de 1891, o voto estava liberado, você só tinha que ser alfabetizado, ser homem e estar acima de 21 anos. Infelizmente, as mulheres ainda não votavam. Elas só vão entrar no processo de cidadania em 1934. Voltando para 1891. Além da Constituição, outros fatos que aconteceram foram substanciais na mudança do poder. Por exemplo, ainda havia muitos monarquistas no Brasil, e esses monarquistas tentavam derrubar a República. Nós passamos então por uma revolta da Armada, controlada pelo Marechal Floriano Peixoto, e depois uma revolta no Rio Grande do Sul, também controlada pelo Marechal Floriano Peixoto, no qual ele ratifica de uma vez a República no Brasil. A partir daí, começa-se um novo período da nossa história. Um período em que o poder vai estar na mão dos grandes produtores de café e nos grandes fazendeiros de gado. É a famosa política café com leite, que vai começar em 1894 e vai até 1930 com o golpe da Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Então, o que acontece de 1894 até lá? Bom, várias coisas. Principalmente o uso e o abuso do café. O café se torna a nossa maior riqueza lá fora. Para se ter uma ideia, 65% da balança comercial nossa era toda feita em café. Até chegar ao ponto de que o Estado, através do convênio de Taubaté, era obrigado a comprar aquilo que os fazendeiros não conseguiam vender. O Estado comprava, queimava e tentava manter o preço do café sempre num nível onde os cafeicultores pudessem ter lucro. Essa época da café com leite também é chamada de república oligárquica. E durante muito tempo se ensinava nas escolas que o povo brasileiro ele não é um povo de briga, ele não é um povo que se rebela, mas nesse período dá para você ver que houve várias revoltas, não só urbanas, quanto também revoltas rurais. Tanto de um lado quanto do outro. Havia sofrimento da população de uma maneira geral. Por quê? Porque existia uma maneira que os cafeicultores usavam para controlar a perda deles, que era a socialização das perdas. O que eles faziam? Eles desvalorizavam, junto com o governo, eles desvalorizavam a nossa moeda. Desvalorizando a nossa moeda, o poder de compra estrangeiro era muito maior. Eles continuavam vendendo, mas quem tomava o prejuízo era o povo que pagava as coisas aqui muito mais caro e o mesmo produto, mas pagando um preço muito maior, porque o valor do dinheiro diminuía para que os cafeicultores pudessem vender. Resultado, foram várias revoltas. Uma das primeiras revoltas, ela acontece logo em 1890 alguma coisa, em 1894 para ser mais exato, que é a Revolta de Canudos. A Revolta de Canudos ela mostra a insatisfação que o sertanejo tinha com o governo federal na capital do estado do Rio de Janeiro, que praticamente deixava ele viver à margem e ao mesmo tempo queria cobrar impostos. Resultado, o Antônio Conselheiro, que era o líder, que chegou a ter na cidade de Canudos mais de 20 mil habitantes, ele simplesmente não aceitava as leis da República. Com isso, passou-se a ver em um conselheiro um homem revoltado e revolucionário a fim de querer criar um novo sistema que não fosse o sistema republicano que estava ali, querendo trazer a monarquia. Bom, resultado, o governo acabou por atacar Canudos, inclusive de uma maneira assim, bem covarde, porque
quando você começa a estudar a história, você vê que Canudos, quando foi inaugurada Canudos por Antônio Conselheiro, foi tudo dividido para as pessoas, e durante os 5 anos que Canudos durou, durante os 5 anos que Canudos conseguiu viver, viveu numa boa, sem nenhum problema com álcool, com prostituição, com brigas, nada disso. Todo mundo respeitava o conselheiro, a palavra de conselheiro era lei, e ele criou uma sociedade, eu posso até brincar um pouco e falar que foi a primeira, digamos assim, experiência socialista, comunista dentro do Brasil, porque todo mundo tinha tudo, todo mundo tinha pouco, mas todos tinham de igual para igual. E o que aconteceu? Eles foram comprar uma madeira para a construção da igreja, que era o único prédio realmente bem feito dentro de Canudos, e para o telhado da igreja, e os caras ficaram com dinheiro e não mandaram a madeira. Pô, o Antônio Conselheiro mandou a galera lá, vai lá, meu irmão, pega essas madeiras de volta. Resultado, foi uma briga, os jagunços trouxeram a madeira na marra, e aí já virou criminosos. Passaram a ser perseguidos pelo Estado da Bahia, foi a primeira expedição, os jagunços deram ataca, foi a segunda, os jagunços deram ataca, na terceira os jagunços deram ataca, na quarta não deu jeito. Foi o próprio governo federal mandou 5.000 soldados com canhão, os cambau A4, aí não tinha como. Resultado, eles foram dizimados, né, alguns sobreviventes ainda conseguiram contar essa história depois, mais tarde, mas o que se tem realmente, inclusive até é muito bem documentado essa história, com Grandes Sertões, os Sertões, melhor dizendo, desculpe, os Sertões de Euclides da Cunha, que foi vítima, testemunha ocular de tudo. Ele estava lá como engenheiro do exército, ele participou da guerra, então ele fez esse livro que é um best-seller, belíssimo, né? A primeira frase ele já começa assim: o sertanejo é antes de tudo um forte, quem pensa que ele é fraco vai se lascar, porque aquele é forte. Então até a origem do termo favela vem da época de Canudos, porque Canudos era protegida por uma planta cheia de espinho que tem o nome de favela. E no meio ficavam os barracos. Quando os soldados voltaram de Canudos, que chegaram no Rio de Janeiro e viram aquelas casas todinha lá no morro, falaram, ia lá, favela, favela, e daí pegou o nome. O primeiro morro no Rio de Janeiro, voltando agora para o Rio, o primeiro morro no Rio de Janeiro é o Morro da Providência. E ele foi inaugurado quando? Primeiro com a abolição, quando os negros foram libertos, em 1888, e não foi criada política pública nenhuma para encaixar os negros na sociedade. Resultado, eles praticamente saíram do campo, porque o campo para eles significava toda digamos assim, séculos e séculos, né, de escravidão e de todo um monte de coisa que levava uma certa depressão, uma certa tristeza. Eles vieram para a área urbana, e da área urbana tentar emprego, como todos os outros, mas eles eram discriminados por serem negros, por serem analfabetos, aquela coisa toda. Eles foram vivendo à margem da sociedade. Então começaram a morar no primeiro morro, que foi o Morro da Providência. Em 1904 houve o Bota Abaixo e a revolta da vacina. O Bota Abaixo foi uma limpeza que Rodrigues Alves, que era o prefeito do Rio de Janeiro, que mais tarde acabou virando até presidente, ele tenta dar uma melhorada no Rio de Janeiro. O que acontece? O Rio de Janeiro ele era muito insalubre. Enquanto aquela falta de higiene não fez mal aos ricos, tudo bem. Só que o Rio de Janeiro do século XX ele estava cheio de doença. Tifo, malária, febre amarela e mais um monte de outra coisa, peste bubônica, principalmente causada por causa da sujeira. Resultado, era preciso fazer uma limpeza geral no Rio de Janeiro. Então se começou a colocar todos os casarões do centro do Rio abaixo, para que se fizesse redes de esgoto e tal. Para você ter uma ideia, o estado do Rio começou a pagar por rato morto. E aí tinha gente que ia para Niterói, matava os ratos lá, e Niterói trazia para vender aqui no Rio de Janeiro. Sabe como é que é, né? A galera pagava um troquinho a mais, né? Praticamente erradicou o rato do Rio de Janeiro, né? Começou a dar dinheiro para os caras, no instantinho ninguém começou a matar. E começou aquela confusão toda. Por que Bota Abaixo deu tanta confusão? Porque ninguém pediu licença. Simplesmente eles chegaram, foram tomando as casas, derrubando tudo, e aí foi fazendo toda aquela confusão, sem pedir licença para ninguém. Resultado, poxa, a população já ficou chateada. Depois veio a vacinação em massa. A vacinação em massa, ela vinha ainda com uma documentação no qual o cara que estava vacinando, ele era obrigado a te vacinar, você era obrigado a receber essa vacina. Então às vezes vinham 3, 4, 5 caras que seguravam e bam, te metia a injeção ali, não queria nem saber como, se vai doer, se não vai. A onda era vacinar todo mundo em massa. Para quê? Para poder erradicar a febre amarela.
Conseguiram? De uma certa maneira conseguiu. De uma certa maneira Oswaldo Cruz foi até herói. A maneira como foi feita é que foi muito drástica. O povo ele não tinha a educação, o povo ele não entendia muito bem. Já estava com medo porque os caras tinham quebrado as casas todas. Agora vinha com esse remedinho. Pensou que, na verdade, o povo estava pensando que eles iam ser assassinados, né? Então houve essa confusão geral em 1905 com a revolta da vacina. Depois uma outra revolta urbana também muito séria, a revolta da Chibata em 1910. A revolta da Chibata contra os maus tratos, liderada por João Cândido, o mestre-sala dos mares, que toma conta dos navios, coloca os navios de guerra com alvo para o Rio de Janeiro e pede para que a Chibata seja tirada com mais outra série de reivindicações. Eles acabam sendo presos e tal, a vida dele acaba sendo uma vida super perseguida, né, por causa dessa luta toda, e só no governo Lula que ele agora foi novamente incorporado aos quadros da Marinha, com uma patente até alta, a família dele recebe uma indenização e ele está como herói no panteão da democracia. Mas ele levou mais de 80 anos à margem da nossa história como um bandido, sendo que ele era um herói, que lutava pelos direitos do negro, que lutava pelos direitos do povo oprimido aqui pela República Oligárquica daquela época. Tinha mais uma outra série de detalhes. Para a gente que vai fazer vestibular, por exemplo, havia o voto de cabresto. Por que voto de cabresto? Voto de cabresto porque a Constituição de 1891 ela era democrática, de um certo sentido, mas o voto era aberto. Ela acabava com o voto censitário, mas o voto era aberto, ou seja, você tinha que dizer em quem você ia votar. Com isso, as pessoas acabavam controlando o seu voto, daí o nome voto de cabresto. Você era induzido a votar em certas pessoas. E se não votasse, você sabe como é que é, né? Brasil é Brasil, ataca, rolava. Outra coisa, a política dos governadores, inventada pelo presidente Campos Salles. Não havia oposição no Brasil. O governador faz aquilo que o presidente quer e o presidente faz aquilo que o governador quer. Digamos assim, um pacto entre o governo local e o governo federal que durou até 1930, que só beneficiava a elite brasileira. Outra coisa importante também nessa época é que surgem os movimentos, os primeiros movimentos de organização operária, com a grande chegada de imigrantes. No final do século XIX, o Brasil abre as suas portas para uma grande naturalização, trazendo vários imigrantes fugindo das guerras europeias lá fora. Esses caras chegaram aqui a rodo e trouxeram com eles uma série de conhecimento, principalmente quanto à relação da organização da cidadania, principalmente a organização do trabalho. Para você ter uma ideia, em 1917, em São Paulo, 70% dos operários eram imigrantes. Então eles vieram mesmo numa demanda muito grande, fugindo das guerras, e também era uma política brasileira para dar uma branqueada no Brasil. Eu nem gosto muito de admitir isso, mas foi verdade. Eles queriam tirar um pouco aquele, digamos assim, como eles mesmos falam, daquele ranço da negritude que havia aqui. O que eu acho uma besteira, mas na época estava muito em voga você achar que o negro era inferior por causa dos livros escritos por Charles Darwin e tantos outros caras que teorizavam sobre essa questão da raça. Pura besteira hoje, pura balela, mas que ainda encontra no coração de muita gente lugarzinho apropriado para esse pensamento. Mas bom, vamos lá, continuando então. Em 1922, outra grande, digamos assim, outro grande evento, outro grande fato da República Velha, que é a Semana da Arte Moderna. Essa eu sou fã. Por quê? Porque foi uma época em que o brasileiro começou a procurar a cara do Brasil. O que era o Brasil? Deixou de admirar aquelas coisas que vinham da Europa, tudo que vinha da Europa, e começou a dar mais valor àquilo que era nosso. Por exemplo, o samba, a capoeira, a nossa música, o nosso teatro, os nossos atores, o nosso jeito de fazer as coisas, as nossas marchinhas, tudo isso foi mudando e foi célebre a Semana da Arte Moderna de 1922, onde a gente tem Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e mais um monte de outros grandes gênios da nossa arte, da nossa música, da nossa cultura de uma maneira geral. E todos eles estavam metidos num movimento chamado movimento antropofágico, ou seja, pegar tudo que tem, que está por aí, comer, digerir e criar uma nova cara, uma nova cultura, uma cultura com a cara do Brasil.
De 1922 também a gente tem, nos anos 20, o tenentismo, que foi organizado pelos tenentes brasileiros, do Exército Brasileiro, contra o sistema de oligarquia. Eles queriam acabar com isso. E destaque naquela época para Luiz Carlos Prestes, que foi o camarada que comandou a coluna Prestes, que marchou durante 20 mil quilômetros aqui no Brasil e não perdeu uma batalha. Só que não conseguiu implantar a revolução socialista que ele queria. Ele queria começar a revolução da área do campo para a cidade. Só que a educação no Brasil, eu não sei o que deu de errado, mas a coisa não pegou, a coisa não colou. Porque eu ia falar a respeito da educação, mas me lembrei que lá na Rússia a revolução também foi feita do campo para a cidade e mesmo sem educação os caras toparam fazer uma revolução socialista. O que aconteceu é que aqui no Brasil realmente não houve isso, até porque o coronel, o dono da terra, ele dominava muito bem as pessoas que viviam na terra dele. Quem vivia na terra, que era protegido por um coronel, estava com a vida ganha, deixava o coronel tratar de tudo. Deixa que o coronel tratar disso, que eu trato da minha vida aqui tranquilo. Era aquele sistema paternalista que vigorava no Brasil desde a época das capitanias hereditárias. Tenentismo. Outro grande lance que surgiu também como revolta social foi a época dos cangaceiros, o cangaço, que aí a gente tem destaque para Lampião e Maria Bonita. Também no mesmo perfil do que acontece com Canudos. A falta de políticas de Estado, a falta da presença do Estado. Resultado, pobreza, miséria. Onde tem pobreza, miséria, tem a bandidagem e os heróis. No caso aí, Lampião. Você não sabe dizer. Ele está numa linha tênue entre bandido, entre herói. Há muitos relatos dos sertanejos que idolatram ele. Há relatos de sertanejos que pelo menos que simplesmente detestam ele. Vai muito de cada um. E com isso a gente vai chegar em 1930 com a Revolução Vargas. E aí é outro tema para a nossa próxima história. Valeu, galera, fique de olho. Daqui a pouco, outros textos e contextos no ar. É nóis, fui!